Bom dia! Hoje é segunda-feira, um dia muito importante. É o dia da independência do nosso país, do Brasil. Se liga, Brasil! Eu sou brasileiro. E brasileiro são todas as pessoas que moram no Brasil. E hoje a tia Cassinha vai contar a história da independência do nosso país. Mas primeiro vou dizer uma coisa para vocês, meus amores. Depois da historinha, vocês irão contar para o papai e para a mamãe, irão fazer o reconto dessa história e vão postar para a tia Cassinha, e também vocês irão desenhar um personagem que você gostou muito dessa história, que é a história do nosso Brasil. Vou começar a contar. Há muito tempo atrás, existia um país chamado Portugal. E então, esse país moravam príncipes, princesas, reis e rainhas, e morava uma corte real. Era a família da pessoa que mais na frente descobriu tornou o nosso país independente. Era a família de Dom Pedro I, era a família real. E a família real era composta por Dom João, por Dona Maria Antonieta, por Dom Pedro I, sua esposa Dona Leopoldina, e também tinha José Bonifácio, um grande amigo da família real. Aí então, um dia Dom João falou assim: eu ouvi falar de um país chamado Brasil e eu me encantei. Eu acho que a gente vai para esse país. Aí então, eles resolveram pegar uma caravela. Pegaram uma caravela. Passaram dias e noites até chegar no nosso país, no Brasil. Quando chegaram no Brasil, eles avistaram vários índios, porque nosso país era muito pequeno. Aí então, eles resolveram procurar uma casa para morar. E lá no nosso país existiam várias cortes, casarões muito bonitos. E lá eles resolveram morar. Mas só que o tempo passou e Dom João VI resolveu voltar para Portugal. Ele queria muito voltar para Portugal e disse assim: Dona Antonieta, nós vamos voltar para Portugal, para nossa nação, Portugal. Iremos voltar, mas tem uma coisa, nós iremos deixar aqui no Brasil Dom Pedro I, nosso filho, nosso príncipe, juntamente com sua esposa Maria Leopoldina. Aí então, eles resolveram voltar para Portugal, Dom João VI e Dona Maria Antonieta, deixando no nosso país Dom Pedro I e também Maria Leopoldina. E eles seguiram para Portugal. Foram para Portugal, mas só que o povo brasileiro gostava muito de Dom Pedro I. Aí chegou um dia que José Bonifácio chegou com uma carta. E essa carta, a imperatriz Leopoldina falou para Dom Pedro I: Dom Pedro, essa carta que o José Bonifácio trouxe é que seu pai, Dom João, mandou para você, pedindo para você voltar para Portugal. Aí, Dom Pedro I não queria voltar para Portugal. Aí, então, o povo brasileiro gostava muito dele. E disseram: não, Dom Pedro I não pode voltar para Portugal. Ele tem que ficar com a gente. Se reuniu todos os brasileiros naquele dia. E Dom Pedro I foi lá. Quando eles disseram assim: Dom Pedro I, por favor, fique no nosso país. Você toma conta tão bem do nosso Brasil. Aí ele ficou assim, pensou e disse assim: pois para o bem geral da nossa nação, que é o Brasil, diga ao povo brasileiro que fico. E
foi um grande dia para o nosso país, no dia que Dom Pedro I falou que deu seu fico para o nosso país. Ele disse que não ia para Portugal e que iria ficar no nosso país, no Brasil. Aí passou mais algum tempo e sabe o que Dom Pedro fez? Dom Pedro foi, andava, aí então ele resolveu proclamar tornar o nosso país independente. Foi lá nas margens do rio Ipiranga que ele levantou a sua espada e disse: independência ou morte! E daqui a pouco, meus amores, vocês vão estar vendo o Dom Pedro I tornando o nosso país independente, que é o nosso Brasil. Independência ou morte! 7 de setembro, que dia mais feliz, é a independência do nosso país. Foi quando Dom Pedro I, montado em seu cavalo, às margens do rio Ipiranga, gritou bem assim: independência ou morte! Passamos de colônia